E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula 4. Então, nessa aula a gente vai explorar o modo matemático do LaTeX no Verif, tá? Então, vamos ver um pouco de alguns símbolos que utilizamos, como fazer algumas fórmulas, equações e alguns operadores. Como eu comentei na aula 3, na parte de figuras, é importante também que a gente traga um novo pacote, né, para o nosso documento, que no caso são dois, na verdade, né, que podemos trazer, que é o pacote de símbolos e o pacote de matemático, no caso, tá? Então, o pacote AMS Math e AMS Symbol, tá? É importante a gente trazer, por mais que o Verif ainda já entenda alguns símbolos, alguns operadores específicos, é sempre bom trazer, porque quanto mais a gente for específico, né, enfim, na utilização de caracteres, né, para as nossas equações, é melhor e talvez ele não consiga achar, né? Então é importante que a gente traga esses pacotes. Como eu comentei na aula anterior, existem diferentes modos para a gente entrar no modo matemático, tá? Não é no texto corrido, então a gente vai ter que inserir alguns comandos específicos para que o compilador entenda que agora eu estou começando a escrever equações. Um desses métodos eu já utilizei, né, que é o ambiente matemático, aquele com begin e end. E outro é com o cifrão, que também comentei, tá? E é o que eu vou utilizar para essa aula, é o cifrão. Eu gosto de utilizar o cifrão porque ele mostra com cores os diferentes comandos dentro da equação. No ambiente matemático, na verdade, fica tudo com um texto simples, né? No código-fonte, e eu não gosto muito de utilizar por conta disso, que acaba confundindo um pouco. Então, nessa aula em específico, eu vou utilizar apenas o cifrão, mas todas as regras e todas as nomenclaturas, né, dos comandos, todos os comandos se aplicam no ambiente matemático, tá? Se inserir o mesmo comando no ambiente matemático sem o cifrão, né, vai dar na mesma, vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Como eu comentei anteriormente, né, os operadores matemáticos de soma e de subtração aparecem normalmente. Então, aqui eu vou colocar vários exemplos de operadores. Então, aqui, se eu for compilar, né, vai aparecer normalmente. Aqui eu utilizei dois cifrões na frente e dois atrás para poder centralizar as equações. Se quiser utilizar apenas um, ele vai alinhar, tá? Um para cada lado. Ele vai deixar no texto. Então, quiser, sei lá, escrever a função linear, tal, e aí eu posso colocar assim e ele vai aparecer no texto direto aqui, só para relembrar, tá? Então aqui, quando eu uso um cifrão, né, em cada lado, né, ele fica no texto corrido, e se eu colocar dois antes e dois depois, ele fica centralizado. Nesse caso da aula de hoje, eu vou colocar tudo centralizado, tá? Para melhor visualização. Então, ajeitando aqui nosso texto. Pronto. Então, compilando novamente. Tá. Aqui temos, né, 2 mais x, 2 menos x, ele leu tranquilamente. Agora, vamos lá. Começa, né, a ficar mais interessante. Eu quero aquele multiplicador que é um ponto, né? A gente geralmente, quando a gente escreve equações, a gente utiliza aquele ponto, não um asteriscozinho, né? Então, para o ponto, um comando muito importante é o cdot. Então, o contrabarra. Aqui também se aplica contrabarra, tá, gente? Então, mesma coisa. E aqui é legal, por isso que eu utilizo o cifrão, porque ele deixa em vermelho. Quando é um comando, ele deixa em vermelho. Tá? A maioria dos comandos, na verdade. Então, aqui cdot, isso quer dizer central dot. Então, é um ponto central, tá? Então, aqui ele vai me colocar um ponto de multiplicação, né? Aqui, pronto. A gente geralmente utiliza ele para multiplicação. Tá? E é importante a gente dar um espaço, né? Quando a gente coloca esses comandos, né, dentro da equação, e eu quero colocar mais uma letra, por exemplo, é importante que a gente coloque um espaço para ele saber que acabou o comando, tá? Porque senão ele vai ler tudo isso inteiramente e não vai entender o que isso significa, tá? Então, eu quero 2 vezes x, então é 2 contra barra c dot, espaço x. Aí ele entende, tá? E para fração, né? Para fração, quando a gente escreve equações, dificilmente a gente utiliza o símbolo de divisão.
né? A gente geralmente coloca por fração, né, às vezes. Então, quando a gente quer representar frações, nós utilizamos o comando contrabarra frac, tá? Assim. Então, esse frac, ele vai entrar assim no comando, tá? Com dois pares de chave, onde o primeiro par é o numerador e o segundo par é o denominador. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o 2 como numerador e o x como denominador. Quando eu for compilar, ele vai me mostrar a fração certinha, 2 sobre x. Cadê? Aqui, 2 sobre x, tá? Então, aqui vai tudo no numerador. Então, por exemplo, aquelas equações, fórmulas bem grandes, onde tem um numerador muito extenso, eu vou ter que usar esse comando e eu posso colocar toda a minha equação, né, do meu numerador aqui dentro dessas chaves e depois o meu denominador aqui dentro, tá? Daí ele vai entender que tem que colocar uma barra entre o numerador e o denominador, tá bom? Outro operador interessante que é a raiz, né? Então, para raiz, a gente vai utilizar o comando square root, tá? SQRT, tá? É assim. Então, aqui a gente vai ter uma funcionalidade um pouquinho diferente. Então, aqui a gente tem as chaves, né, que são obrigatórias, onde a gente vai colocar nosso argumento. Então, por exemplo, vou querer raiz de 4, né? Raiz de 4. Se eu quero quadrada, uma raiz quadrada, eu não preciso especificar nada. Ele já vai me dar a raiz quadrada. Se eu quiser, por exemplo, uma raiz cúbica ou uma raiz com índice maior, eu tenho que utilizar, então, os nossos colchetes, né? Famosos colchetes. Que geralmente a gente utiliza colchete, né, para comandos. Os colchetes é quando o argumento dentro do colchete é opcional, tá? É uma opção a mais, né? Uma informação a mais, que não é obrigatória aparecer. Nesse caso, se a gente quiser um índice maior que 2, a gente tem que colocar, né? Especificar qual que é o índice que a gente quer. Então, vamos supor que eu quero agora uma raiz cúbica, tá? Então, aqui eu coloco meu índice. E aí, vamos compilar para mostrar. Então, aqui vai aparecer o 3 no meu índice e o 4. Se eu tirar isso aqui, então ele vai aparecer apenas uma raiz quadrada, tá? Então, aqui são os operadores principais, né? Os mais comuns. Ah, esqueci, também tem outro, que é o expoente, né? O expoente, então, eu já tinha mostrado esse símbolo, que é o subscrito. Então, por exemplo, eu quero 2 elevado na 2x, vamos supor. Não, 2 elevado na 3. Se eu quiser 2 elevado na 3, é assim, tá? Se eu quero, por exemplo, é o 2 elevado a uma coisa grande. Então, por exemplo, 2 elevado na 3x mais 5. Eu quero que esse 3x mais 5 fique todo no meu expoente. Ele não vai entender assim, tá? Ele só vai pegar o primeiro número após o circunflexo, tá? E vai colocar para cima. Vai colocar como expoente. Então, para eu considerar toda essa linha aqui, toda essa equaçãozinha aqui como expoente, eu tenho que utilizar minhas chaves, tá? Então, vou dizer que tudo isso aqui que está entre chaves vai ter que estar né, como expoente. Então, aqui podemos compilar e vou mostrar para vocês. Aparece aqui em cima, tá? Como expoente, tá? Outro símbolo também importante no modo matemático é o sobrescrito, né? Então, aquele de antes é o sobrescrito, que fica para cima, e o subscrito fica embaixo. Então, geralmente, quando a gente utiliza mais esse comando para variáveis, né? Então, por exemplo, velocidade inicial, vamos supor. Eu já tinha mostrado antes no exemplo na aula 2, né? Então, mesma coisa, tá? Se eu quiser mais de uma letra, mais de um caractere, eu tenho que colocar entre chaves, tá? Então, velocidade inicial aqui, compilar, pronto. Então, ele vai ficar embaixo, né? Então, esses são os operadores mais básicos, assim, e agora eu vou entrar em algo mais específico, mais para matemática mesmo, para a parte de engenharia. Então, aqui, algo mais que não é tão simples assim. Por exemplo, se eu quiser inserir uma integral, né? Opa, aqui, uma integral com limites, né?
no caso, uma integral definida, né, que vai ter um limite inicial e um limite final. Então, por exemplo, o que eu vou inserir? Existe o comando de integral, que é o contrabarra int. Então, aqui ele vai me dar a informação de que é uma integral, vai me dar aquele Szinho, né, o símbolo. Aqui ele vai delimitar, né, vai me dar os limites. Então, contrabarra limits, tá? Vai definir os limites da minha integral. Aqui, o que isso significa, né? Esse aqui é o próprio símbolo do subscrito, então quer dizer que esse Azinho vai ficar embaixo e aqui eu tenho o símbolo de sobrescrito, o B vai ficar em cima. Então, são meus limites superior e inferior, né? E aí, beleza. Aqui agora eu coloco o meu argumento normal, né? O resto, que é a minha f de x, então eu quero uma integral de f de x dx, certo? Então, vamos compilar e ver no que vai dar. Então, aqui defini, né? Então, integral, o limite inferior, meu limite superior, minha f de x dx aqui, certo? Então, assim, é um pouquinho mais complexo, tá? Aqui eu só tô trazendo exemplos, né? Existem inúmeras documentações com as simbologias. Geralmente eu até aconselho fazer isso, porque tem muitas simbologias. Na engenharia acústica, principalmente, a gente utiliza muito o alfabeto grego, tem muitos símbolos, né? O alfa, ômega, enfim, epsilon, phi, tem vários. Então existem muitas documentações. Eu vou trazer aqui uma de exemplo. Então aqui eu achei, pesquisando no Google, né, no mundo do Google, essa lista é uma lista enorme de símbolos no LaTeX desses 3 autores. Então eles fizeram uma coletânea de várias simbologias, né, na parte para matemática, né, para o modo matemático, a maioria para o modo matemático. Então aqui a gente tem símbolos de tudo quanto é tipo, e aqui temos a tabela com as letras gregas, né? Então aqui tem a letra em si e o comando. Então geralmente eu trouxe aqui de uma forma bem geral, porque senão eu ia ficar muito tempo, né, mostrando cada comando certinho. Mas vocês podem perceber que todos os comandos começam com contrabarra e aí tem o nome do comando específico. Então, aqui tem as simbologias. No modo matemático, é só inserir o comando no interior, né, que ele vai apresentar o símbolo específico, tá? Aqui também, como eu comentei nos modificadores de texto, né, eu comentei aqui na parte do modo matemático, o que muda geralmente ao invés de colocar o text, a gente coloca o math. Então aqui tem exemplos de modificador de texto no modo matemático, tá? Eles funcionam apenas no modo matemático. Então, assim, aqui só uns exemplos e o comando. Então agora a gente vai para as matrizes, que também, mesma coisa, para a gente poder utilizar matrizes também no modo matemático e precisamos do pacote MS Math. Para a gente inserir uma matriz, a gente vai utilizar ambientes matriciais. Existe mais de um tipo de ambiente matricial e a diferença está na delimitação, tá? Então, se eu quero usar como delimitador da minha matriz chaves, ou colchetes, ou parênteses, ou não quero nada também, enfim. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Como primeiro exemplo, a matriz sem nenhuma delimitação, tá? Então, só os números organizados em linhas e colunas. A lógica é parecida com a da tabela. Então, a gente vai utilizar o e-comercial para separar uma coluna da outra, né? E os contrabarra, né? 2 contrabarra para poder ir para a próxima linha, tá? Então, é importante que a gente sempre insira a matriz no interior do modo matemático, então seja no ambiente, como o Begin Equation, ou o cifrão, tá? Então, tem que utilizar 2 cifrão em cima e 2 cifrão embaixo, tá? Então, aqui a gente tem como a gente coloca sem delimitação nenhuma, o matrix, tá? É o argumento matrix. E aqui eu separei, coloquei alguns valores aleatórios. O comercial separa uma coluna da outra e os 2 contrabarra dizem que eu estou indo para uma nova linha. Então, vamos compilar aqui. Então, aqui a gente tem a nossa matriz, ela não tem delimitação nenhuma, parece um monte de número solto aqui. Então, vamos supor que agora eu quero uma delimitação, eu quero que apareça mais como uma matriz mesmo. Então, eu quero utilizar parêntese. Para parêntese, a gente utiliza o comando pmatrix.
É importante que a gente coloca o mesmo argumento, seja no begin, seja no end, senão ele não vai entender, né? Ele não vai ler. Então aqui é para parênteses, certo? Aí se eu quiser utilizar colchete, eu coloco ao invés do P, eu coloco B, tá? B matrix. E aqui o V matrix é para a barra vertical, tá? Então, vou compilar os três tudo de uma vez para mostrar como é que ficaria. Então aqui a gente tem as delimitações certinhas. Existem outros tipos também, esses são os que eu acho mais válidos de trazer aqui e os mais utilizados também, tá? Então, gente, eu quis trazer mais algumas simbologias que a gente utiliza mais, tá? Na parte de equações, né, de matemática em si, as informações principais que vocês precisam grudar na cabeça de vocês é que, para a gente poder escrever equações, né, a gente precisa entrar no modo matemático. Para entrar no modo matemático, existem diversas maneiras. Uma delas é o ambiente matemático, que eu mostrei na aula 3 de ambientes. E outra é com o comando para entrar no modo, que é o cifrão, tá? Se eu utilizar um cifrão na frente e um atrás e um depois, né, do meu argumento, eu vou estar colocando uma equação no texto, corrida no texto, tá? Se eu colocar dois cifrões na frente e dois no final, né, do meu argumento, eu vou estar centralizando aquela equação, aquela fórmula, enfim, tá? No ambiente matemático, eu posso numerar equações, o que é muito bom para documentos longos. E o que mais que eu posso dizer? Que o resto, em questão de simbologias, é importante pesquisar nas documentações, porque existem inúmeros símbolos. Aqui a aula já ficou muito longa, já está 18 minutos. Então, se eu trouxesse muitos símbolos aqui, ia ficar difícil. Existem símbolos para funções trigonométricas, existem símbolos para letras gregas, que eu já mostrei para vocês, simbologias para derivada específicas, enfim, é um mundo. A parte de equações é um mundo, tá? Eu trouxe realmente as coisas principais, informações mais utilizadas, tá? O básico do básico. Então, é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Então, agora vamos para a aula 5, que é a parte de referências, que é outra parte bem importante, né, na hora da gente escrever um documento científico. Até mais!